vivos do solo, nematóides como bioindicadores da saúde do solo, bióloga da Nemasol, certo? A palestrante doutora Juliane Carneiro, que recebe o nosso carinho. Muito obrigado pela presença. Seja sempre bem-vindo. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a comissão organizadora do Fim de Café, né? E ao Mosca, que gentilmente convidou, gostou desse tema, né, Mosca? E vamos falar sobre os nematóides benéficos, nematóides do bem. A gente encerrou agora o ciclo dos fitonematóides, meloidose, muito bem empregado por essas sumidades na nematologia, mas aí surge eu falando sobre nematóides como bioindicadores e avaliação da saúde do solo, utilizando esses nematóides benéficos. Muito bem, hoje sou sócia proprietária da Nemasol. Lá a gente realiza essas avaliações, já venho trabalhando com nematóides benéficos desde 2014, com fitonematóides desde 2009, então eu já tenho uma certa experiência avaliando essa comunidade de nematóides no solo e verificando como ele pode ser um potencial ou uma ferramenta em potencial para avaliar a saúde do solo na cafeicultura, né? Hoje eu já tenho uma vasta experiência nas áreas de café, já venho há 2 anos trabalhando com essas amostras, a variação entre os produtos, variações climáticas, monitoramento, e é essencial a gente ter visto o quanto que eles refletem essa capacidade de modificação na área. Bem, quando a gente vai conversar sobre nematóide, a gente está falando sobre saúde do solo, né? Então, a saúde do solo é nada mais do que aquela capacidade de condições físicas, químicas e biológicas em equilíbrio para você ter uma planta saudável e produtividade boa. Quando a gente fala sobre solo, a gente está falando sobre miríades de organismos que tem nesse solo. Mas para você avaliar a saúde do solo, será que avaliando tem um tempo suficiente e hábil para avaliar tudo isso? Não. No solo a gente tem muitas interações tróficas, principalmente em supressão, regulação de espécies oportunistas e ciclagem de nutrientes que são decorrentes dessas interações. E essas magnitudes elas são controladas por abundância, diversidade, composição, estruturação trófica. É necessário que também essa abundância e fluxo de energia, que ela depende do carbono orgânico e da redução da perturbação do solo. Quando a gente fala desses organismos, sempre tem aquele organismo que vai refletir muito mais essa condição, numa avaliação muito mais robusta, muito mais assertiva, com menos recurso, com maior tempo de qualidade, rápido e que tenha um algo preciso para avaliar isso. Quando eu falo sobre isso, eu estou falando de nematóides, mas eu não estou falando de fitonematóides. Quando a gente fala de nematóides, todo mundo pensa, só são os parasitas de planta, meloidose, pratilencos, rotilencos, e assim vai, todas as suas infinidades muito bem estudadas. Mas hoje eu trago sobre os nematóides benéficos. Alguns chamam de vida livre, mas eu gosto de pluralizar de nematóides benéficos. Então, esqueçam os fitonematóides a partir de agora, que eu vou mostrar as camadas e camadas e camadas que faz com que esses nematóides benéficos se tornem organismos essenciais na avaliação da sua lavoura, na avaliação sobre a saúde do solo e como promotores de crescimento, porque eles têm contribuições importantíssimas no solo. E estudar, eles sempre estão lá. Uma vez o professor falou que foi visitar um produtor e ele disse, eu apliquei o produto e acabou com todo o nematóide. E ele falou assim, não é para acabar com tudo. A gente tem que ver o que acabou. Porque no solo tem uma diversidade muito grande desses organismos e a gente vai ver o porquê que eles são importantes. Muito bem, sobre as camadas e camadas que eu falei, a primeira coisa que eu falo é sobre a sua relativa importância na abundância no solo, sobre a sua diversidade trófica e taxonômica, sobre a sua diversidade funcional. Eu vou explicar por que quando a gente fala
fala de um organismo importante para ser bioindicador, por que ele se torna um dos principais bioindicadores da qualidade do solo? Eles apresentam muitos atributos em sua fisiologia, em sua taxonomia, em sua diversidade no solo, que permitem utilizar ele como ferramenta. Então, além disso, esses nematóides, por ser bioindicadores, eles favorecem de maneira muito efetiva no serviço ecossistêmico, ou seja, ele fornece serviços para o solo que permite que seja absorvido pela planta como nutrientes, aceleração da matéria orgânica, que eu vou abordar aqui, que permite que esses nematóides, além de indicar a condição do solo em diversas variações ou variáveis ambientais ou perturbações antrópicas, mas também como eles favorecem o seu solo. Aí é onde entra o benefício dele. É o famoso seguinte: fitoparasita eu quero pouco, benéfico queira muito na sua área, porque eles favorecem muitos aspectos. Pois bem, quando a gente fala sobre abundância, sobre a ocupação dele na risosfera, encontramos ele no solo, a gente vê que aqui eu tenho listado vários organismos, mas a gente consegue apontar que eles estão presentes em muitas dessas lacunas. Eles estão atuando em muitos aspectos ali, interagindo com a microbiota, interagindo com as propriedades físicas e químicas do solo. Isso permite que a presença dele e a ausência dele fale muito. Voltando aqui, eu acho que eu passei, peraí. Tem que ter uma certa falha nessa, senão não coroa, né? Então, quando a gente fala de benéfico, vale ressaltar que de 100% que a gente tem, 70% são eles. E aí, será que ele é abundante no sistema? É muito abundante. Tem amostras de solo que eu vou identificar e chego a identificar cerca de 20 gêneros, fora fitoparasita. Então você consegue trabalhar e eles não estão ali por acaso. Eles trazem respostas muito interessantes para o que a gente vai avaliar. Muitas vezes eu não sei a condição do solo, eu não sei onde foi coletado, mas pela amostra eu já sei que tem alguns laudos sobre aquele solo, sobre aquela área, porque o nematóide benéfico, ele conta uma história sobre a sua área. Ele é tão abundante que a biomassa dele global chega em 0,3 gigatoneladas mundialmente. É muito nematóide. Não é pouco nematóide. É muito nematóide que a gente tem benéfico no solo, mundialmente falando. Mas a gente tem sobre, não é só o nematóide benéfico, a gente não fala só sobre, eu tenho nematóide benéfico e acabou. Não, ele é dividido em grupos tróficos. Eles são divididos em grupos tróficos, o que permite ele ser muito, mas muito atuante na cadeia alimentar do seu solo. Porque os nematóides benéficos, eles podem ser caracterizados como bacteriófagos, são aqueles nematóides que vão se alimentar de bactérias. Eu tenho os micófagos, que vão se alimentar de fungos. Eu tenho os onívoros ou predadores, que eu falo generalistas, que são aqueles nematóides que vão se alimentar de outro nematóide, de fungo, de bactéria. Ele tem uma vasta gama de aptidão dentro da alimentação. E por último, o quarto, não menos importante, o predador especialista, que é aquele nematóide que ele preda apenas nematóide, certo? Então daí já dá para entender que tem muitos critérios, até dentro do controle biológico, utilizando esses nematóides. Eles têm uma inferência, uma contribuição indireta disso. Sobre a distribuição trófica mundial, qual é desses grupos tróficos mais predominantes? 60 a 80% realizado por esse estudo, fazendo uma distribuição mundial, é composto pelos bacteriófagos. Por quê? Eles têm um porquê. Primeiro, a sua fisiologia, o seu ciclo de vida, ele tem um ciclo de vida mais rápido. São nematóides que têm uma taxa de reprodução que vai ali em torno de 3 a 10 dias. Eu já tive multiplicando nematóide em placa, com bactérias, algumas específicas, e eu inoculei 1000 nematóides. Depois de 5 dias eu tinha mais de 100 mil nematóides, porque um nematóide gerava 10 nematóides em um curto período de tempo.
favorável para esses nematóides, a taxa de reprodução dele é alta, mas isso é ruim para o solo? Não, isso é muito bom para o solo e eu vou explicar por quê. Dentro de cada grupo trófico, que eu falei bacteriófago, micófagos, onívoros, predadores, eu tenho uma diversidade taxonômica muito grande. E essa diversidade taxonômica, ela não é por acaso. Então você vê ali grupos de bacteriófagos, diversidade de formas, muitas formas. Essas formas, geralmente elas são atribuídas à função dele no solo. Geralmente tem bacteriófagos que têm uma função mais generalista. Eles encontram-se, a gente consegue encontrar ele em todo tipo de solo. Contudo, tem nematóides bacteriófagos que são mais especialistas. Quando tem um boom de matéria orgânica na sua área, você consegue encontrá-lo. Ele é o que a gente chama de nematóide do enriquecimento, porque ele aproveitou aquele boom de matéria orgânica, de bactéria, e começou todo o processo das contribuições que a gente tem deles. Mas não basta só isso. Para ele ser um bioindicador, ele tem que ter uma diversidade funcional, não só trófica, para que eu consiga ter ele em todas as camadas tróficas, então consumidores, predadores, mas ele tem que ser funcional. O que significa isso? Que ele tem comportamentos diferenciados no solo, que a gente chama de escala colonizador persistente. Todo nematóide que eu identifico de benéfico, ele tem um CP, que a gente chama de escala colonizador persistente, que vai de 1 a 5. Quanto menor o número, você tem mais bacteriófagos e você tem mais micófagos. Quanto maior o número do CP, mais você tem onívoros e predadores. E a presença de onívoros e predadores na sua área indica que a sua área tem um solo mais estruturado, porque são nematóides que têm uma ciclagem de vida mais demorada, eles são mais resistentes a perturbações físicas do solo. Então, quando eu encontro nematóides dentro do CP1, eu tenho nematóides de enriquecimento, que são aquelas bacteriófagos que eles acabam se reproduzindo muito bem em áreas de enriquecimento de matéria orgânica. Quando eu tenho no CP2, já são aqueles bacteriófagos que eu falei, nematóides que eles conseguem se dar muito bem, se adaptar em condições adversas do solo. Baixa umidade, baixo teor de matéria orgânica, de recurso alimentar. Já quando eu tenho os indicadores de estrutura e estabilidade, são mais aqueles nematóides mais sensíveis. Então, uma identificação muito bem feita do nematóide benéfico, ele consegue dizer a você como está estruturado o seu solo, que vai de uma estruturação mais basal a uma estruturação mais estruturada. Então, quando você junta esses atributos físico, esses atributos de abundância, diversidade trófica, diversidade taxonômica, diversidade funcional, e você aplica nos índices que eu vou mostrar, você consegue falar de condição da cadeia alimentar do solo da sua área até a condição de ciclagem de carbono na sua área. Apenas por uma identificação muito bem feita por nematóides benéficos. Na safra passada eu consegui identificar mais de 3.500 amostras de solo numa safra. Então, assim, é muito interessante, porque de uma safra para outra você já tem modificação, está muito atrelada a condições climáticas, a condição do solo. É muito interessante. Mas aí vem minha pergunta, né? Por que os nematóides benéficos estão interligados à saúde do solo? Antes de falar por que eles são indicadores, por que eles são benéficos? Tá, ele tem que trazer algum benefício para esse solo, senão ele não é relevante. Indicar só alguma coisa é muito importante, mas ele tem que trazer um retorno para esse solo. Vamos falar um pouco sobre isso. Ele tem algumas atribuições aí, certo? Cada uma dessas aqui ele consegue preencher. A primeira dela é sequestro e redistribuição de minerais, tá? Outra coisa muito importante é a aceleração da decomposição da matéria orgânica, justamente pela interação que ele tem com bactérias e fungos. Eles conseguem estimular a bactéria a produzir mais recursos de nutrientes que vai para a planta, ele consegue se alimentar, liberar recursos, eu vou mostrar como eles contribuem para a ciclagem de carbono e nitrogênio no solo. Além disso, esses nematóides eles participam
da ciclagem de carbono e nitrogênio, a fisiologia deles permite isso. Regulação biológica de pragas, então eu já cultivei, por exemplo, alguns micófagos em fusário. A gente tem alguns nematóides bacteriófagos que, por ter uma preferência alimentar de bacilos, libera outras bactérias que são patogênicas para outros tipos de doença na planta. Então, a presença dele, a abundância desses gêneros é muito importante. Redistribuição de organismos no espaço, então a gente vai ver que tem nematóides que ele consegue ajudar na locomoção de certas bactérias no próprio solo, no microespaço que se tem, pela locomoção dele. A bactéria adere na cutícula desse nematóide e consegue ajudar na distribuição da bactéria no solo. A aeração do solo, pela sua movimentação, então eu já imagino, eu já tive solo que eu consegui identificar mais de 115 mil bacteriófagos. É muito nematóide, por 100 centímetros cúbicos de solo. É muito nematóide. Então, isso tudo movimentando 100 centímetros cúbicos de 100 centímetros cúbicos de solo. Ali movimentando é muito bom, é muito importante. Então, é uma indicação de muitos atributos. Biodegradação de toxinas. Então, aqui a gente consegue ver como ele contribui para a ciclagem de carbono. Está muito atrelado a seus dois atributos muito fortes desse nematóide, que é a respiração dele e a produção, que é a captação de recursos no solo para crescimento corporal, carbono utilizado para o crescimento corporal desses nematóides. Então, como é que os bacteriófagos e micófagos conseguem contribuir, que tem uma contribuição muito importante para o solo? Primeiro, eles influenciam o sequestro ou a degradação de carbono orgânico do solo ao regular a decomposição da microbiota do solo, bactérias e fungos. Além disso, isso faz com que aumente a respiração microbiana e também da mineralização de nutrientes através dessa respiração. Então você acaba tendo desses bacteriófagos e micófagos. Onívoros e predadores é através da alimentação e predação de espécies de nematóides, sejam benéficos ou fitoparasitas. Então a gente fala, mas esses nematóides controlam? Muita calma. É necessário estudos muito mais aprofundados, muito mais controlados para que a gente tenha uma taxa. Todos esses estudos aqui que eu venho falando, ele é muito relevante no exterior. A gente tem dados muito robustos na Califórnia, na Bélgica, na China, que são essas potências de onde vieram boa parte desses dados, dessa teoria toda que a gente vem utilizando na prática. Aqui no Brasil, vem chegando muito mais ali, justamente quando eu comecei esse estudo, 2015. Existem alguns poucos pesquisadores no Brasil que conseguem realizar. Hoje essa minha empresa ela comporta a condição para trabalhar com isso, para que a gente consiga trazer laudos da condição da saúde do solo, para que você consiga ter uma assertividade muito mais no manejo do seu solo. Quando a gente fala da cultura do café, é importante que a gente tenha avaliações robustas e variáveis. A avaliação do fitoparasita, a avaliação de produtividade, interessante que o benéfico, por ele ter muitos atributos que a gente vem falando aqui, ele consegue se correlacionar estatisticamente com todos esses valores, com todos esses dados. O nematóide benéfico ele nunca vai ficar no limbo, ele sempre vai ter respostas e interações com variáveis. Aqui é uma pequena parcela de uma cadeia alimentar do solo. A minha pergunta é, vocês conseguem ver os em vermelhos? Seriam os benéficos. Esses em vermelho, então veja quais posições tróficas eles se encontram, várias camadas, várias posições. E essas posições acabam tendo contribuições diretas e indiretas para ciclagem de carbono e ciclagem de nitrogênio. Nitrogênio de quê? Da excreção desses nematóides. A taxa de excreção é tão alta que eles conseguem ter uma contribuição de até 30% da mineralização de nitrogênio no solo e 20% da respiração animal. Será que eles contribuem para o solo se bem manejado? Contribuem muito. Será que eles são importantes ser estudados? Sim, muito. A agricultura regenerativa está aí para isso. O monitoramento desses nematóides tem muito a falar
quando bem estudados, uma boa avaliação, um monitoramento contínuo desses nematóides na área, tem muito para responder, muito para retornar ao produtor, para que ele tenha uma certificação do quão saudável está praticamente esse café, por exemplo. A gente tem como utilizar esses valores. Aqui é um trabalho realizado em 2021, no qual a gente verifica a correlação positiva que esses nematóides têm no carbono orgânico do solo e a produção de carbono neles. Então existe tanto desses bacteriófagos quanto micófagos essa correlação muito interessante. Aqui é quando eu falo sobre redistribuição de bactérias. Aqui foi um estudo realizado em 2005. Ali é uma placa com bacilos e a gente viu que com 0 nematóides a bactéria, depois de 5 dias, ali o nematóide, a bactéria ficou estática lá. Quando adicionou 5 nematóides, a gente já começa a ver uma redistribuição maior no sistema, naquela placa, no meio do cultivo. Quando foi adicionado 20 nematóides, a redistribuição ela foi muito mais rápida. Então a bactéria ela teve uma acessibilidade aos recursos muito mais rápido. Então ele não é só... Muitas pessoas perguntam, mas ele vai comer as bactérias. Não é isso. Os nematóides ele tem preferências, ele tem amplitude de alimentação. O que acontece é que ele não existe só um bacteriófago, existem vários no solo, com várias funções, com várias atribuições e que juntos eles funcionam como uma maquinaria só para beneficiar a ciclagem de nutrientes no solo. Aqui é só um esquema para vocês verem, dentro de uma interação de solo com resíduos vegetais, fitonematóides, bacteriófagos, micófagos, onívoros, a gente vê as contribuições indiretas, que são as linhas verdes, desses nematóides, tanto para o carbono orgânico do solo, para a mineralização de nutrientes, micro-organismos, a interação, a alimentação desses nematóides e a contribuição direta dos bacteriófagos, micófagos, nessa ciclagem, nessa maquinaria que existe numa rizosfera. A importância de você, quando identificar os nematóides, e encontra os 5 grupos tróficos. É muito interessante. Está dando uma resposta para o seu solo, que está um solo estruturado, que existe um bom funcionamento ali naquela rizosfera, porque tem recurso para todos os grupos tróficos. Mas aí vamos para a pergunta, né? Por que esses nematóides são considerados excelentes bioindicadores do solo? Por que ao estudar eu consigo dizer a condição do seu solo? Vimos agora que eles são bons fornecedores de carbono, de nitrogênio, de interação com micro-organismos, controle biológico de forma indireta para o solo. Isso tudo absorvido pela planta. O solo dentro da cafeicultura são solos ricos, então geralmente a gente encontra uma diversidade muito boa de benéficos. Venho realizando trabalho há 2 anos, eu estava na Corteva, e eu realizei trabalhos com muitos, verificando algumas gamas de nematicidas que a Andressa citou, sobre o efeito sobre esses nematóides, e a resposta é fantástica. Futuramente vai estar saindo esses dados para que a gente possa ter uma acessibilidade de qual é a dose que favorece mais que grupo trófico, qual a dose que mais mata, qual a dose que mais ajuda na seletividade. Hoje, o grande critério é você encontrar um nematicida que mate esses fitoparasitas, mas que seja seletivo para os benéficos, porque é isso que a gente procura. E se matar alguns, que não mate, qual a porcentagem de mortalidade para isso? Existem alguns atributos aí que permitem que eles sejam bioindicadores. O primeiro deles é a ampla distribuição, como a gente viu. Eu tenho uma taxa de abundância, então eu consigo encontrar esse nematóide em todos os lugares, em todos os tipos de solo, porque se aquele bioindicador ele só encontra no cerrado, ou ele só encontra no deserto, ou ele só encontra fora do Brasil, então ele não é um bioindicador. Ele tem que ser encontrado em todo o tipo de solo. Além disso, a sua cutícula tem que ser semipermeável, para que a presença de algumas moléculas, de algumas toxinas no solo, entre em contato com ele, e se ali fizer qual tipo de
propriedade química do solo vai afetar qual tipo de nematóide? Posição-chave na cadeia alimentar do solo. A gente viu que esse nematóide ele consegue preencher muitas lacunas ali da cadeia alimentar do solo, se alimentou de bactéria, de fungo, de microartrópodos, então isso é muito interessante. Resposta rápida a perturbações ambientais, o que ajuda a refletir a condição do solo, a condição da sua lavoura, a condição daquele período. Será que uma avaliação prévia da sua lavoura é igual a de uma avaliação após a colheita? Como é que está esse solo? Como é que estava esse solo antes de eu aplicar um produto e depois de aplicar um produto? Como é que está? Esses nematóides eles conseguem muito bem refletir isso. Não migram rapidamente em condições estressantes, então já imaginou? Está estressante, eu não tenho mais nematóide ali. Eles fugiram. Não, é necessário que algum grupo indique alguma coisa. E por último, as amostras de solo elas são valiosíssimas para que você tenha uma boa reflexão de como está esse solo, uma boa amostragem. O mesmo que se aplica a fitoparasita de amostragem, tempo, qual é o período de amostragem, também se aplica aos nematóides benéficos. Aqui, para vocês verem, existem nematóides, gêneros, famílias, que são indicadores, tem a tríade, né? Que são de indicadores de enriquecimento. Lembra que eu falei da escala CP? Cada nematóide tem uma escala CP. Então eu tenho famílias de nematóides com CP1, CP2, CP3, e cada um reflete uma condição. Eu tenho nematóides que falam sobre uma fauna basal, o seu solo está pobre. Literalmente, situações de microbiota, dentro dos recursos, das propriedades do solo, matéria orgânica, está pobre. Indicadores de estrutura, já são nematóides que estão refletindo uma estruturação muito mais adequada desse solo. Tudo isso é baseado em ciclo de vida desses nematóides, taxa de reprodução desses nematóides, intolerância ou tolerância a que estresse. Será que quando aumenta a temperatura reduz? Que tipo de nematóide? Então, os jogadores são muito importantes dentro do jogo. Aqui eu vou exemplificar para vocês verem. Quando a gente fala da identificação do nematóide benéfico, é necessário que a gente tenha uma visão holística. Ele não está só, não é isso, é que ele reflete algo. Ele está refletindo algum grupo. Então aqui a gente tem uma cadeia alimentar do solo com os micro-organismos, todos os animais necessários no solo. Então aqui seria o ideal, totalmente estruturado. Então tem uma perturbação menor, você já vê camadas saindo ali. Você já não vê mais alguns nematóides que tinham lá na ponta, que seriam CP3, CP4. Uma perturbação ainda maior. Então, acaba o recurso alimentar, acaba esse nematóide, ele não tem que se alimentar. Então você começa a ter pobreza de diversidade e de contribuição. Porque é aquilo que eu falei, quanto mais nematóide benéfico e diversidade, e é interessante que a diversidade, às vezes, ela fala melhor sobre o sistema do que a abundância dele. Às vezes a gente encontra uma abundância muito alta naquele tipo de solo, mas quantos gêneros eu tenho? Quantas estruturas tróficas eu tenho? Aquilo ali não, se eu tenho pouca estruturação trófica, então eu tenho baixa contribuição nesse solo. Condição de estresse, sumiu muitos organismos e acaba faltando recurso alimentar para esses nematóides. Condição basal, olha só. O meu doutorado foi na Caatinga e é interessante que lá a questão de uso do solo, condição climática, distúrbio antrópico dentro da floresta tropical sazonalmente seca me deu todo um arcabouço para entender essa modulação. Coleta num período chuvoso, num período seco, muda toda a comunidade. Se eu coleto numa área de vegetação nativa, vegetação regeneração e áreas de cultivo intenso na Caatinga, a modulação da estruturação desses nematóides, ele muda bruscamente. Então eu consegui verificar quais nematóides estão presentes em que tempo, época de coleta, em que cultura, em que regeneração, pasme, vegetação e regeneração, tem muito mais diversidade do que a área nativa, porque a nativa na Caatinga não é nativa.
Existe uma perturbação tão grande ali que não se tem mais os nematóides necessários para manter uma cadeia alimentar do solo estruturada. Então, quando eu falo de basal, quando eu falo de basal, olha quantos pontos em amarelos acaba faltando. Se eu pego um nematóide e eu só tenho 2 gêneros de nematóides benéficos, alguma coisa está falando. Tem um nematóide que ele sempre está presente nas áreas agrícolas. São 2 principais, Acromelis e Rabidites. O que quer dizer esses nomes? Quando eu tenho Rabidites, são nematóides que se adaptam rapidamente ao enriquecimento nutricional da área, matéria orgânica. Já o Acromelis são nematóides que estão em solos secos, solos pobres em matéria orgânica, em microbiota. Então, se eu faço uma coleta na área, analiso aquela área e a Acromelis está predominando, ele está falando isso. Aí eu faço outra coleta na mesma área, depois de um bom manejo, com vários atributos muito bem falados por Santini e Andressa, o que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar pouco desse Acromelis e mais desse Rabidites, mostrando a transição do melhoramento da saúde do solo. Já o enriquecimento você já começa a ver, suprindo aquelas lacunas. Recuperação desse solo, você já começa a ver mais tipos de bacteriófagos, micófagos. Imaturidade, são solos que estão mais maduros, começam a chegar os predadores, já começam a chegar os onívoros para esse solo. Estruturado, então você já começa a ter onívoros maiores, predadores maiores, que conseguem trazer um equilíbrio para esse solo. Então, a estrutura fotogênica do nematóide como indicador dessa rede trófica mostra que aqui eu tenho todos os grupos tróficos. Até os fitoparasitas ali, né, se alimentando da raiz, que no caso eles contêm marrão cereais. Então você tem ali todos esses grupos presentes em várias camadas e o estudo aprimorado disso reflete muitas condições para a sua área. Mas, tá bom, eu sei que eles são excelentes prestadores de serviços, ciclagem de carbono, nitrogênio, aceleração da matéria orgânica, interação com a microbiota do solo, sei que eles refletem condições de clima, temperatura, umidade, pH, eu sei que eles fazem muitas coisas, mas como eu mensuro isso? Qual o cálculo? Qual o valor agregado? Qual é a matemática disso por trás? Identificar o nematóide e me dar o laudo só de abundância não vai dizer muita coisa a você não, tá? Quando chega um laudo para vocês assim, vida livre, eu tenho 10.500 nematóides, não vai dizer nada a você. Eu tenho que saber quem são os indivíduos e aplicar em índices. Ele tem que ser usado para índices. A saúde do solo, ela só é avaliada quando eu tenho índice, matemática, estatística. Hoje é isso que eu trabalho. Eu trago uma perspectiva que vai dar abundância à contribuição da ciclagem de carbono no solo desses nematóides. A gente precisa entender isso, a gente precisa estudar isso. Porque eu preciso de coisa que tenha um recurso baixo e seja rápido. Se demorar, já passou o time da avaliação, já passou, não dá. Então, assim, já imaginou grandes áreas eu preciso de tempo. Tempo é dinheiro, ponto. E nematóide favorece a produtividade. Tem estudos que mostram isso, é porque o poço é muito fundo, não dá para trazer tudo nesse curto período de tempo que a gente tem. Então, vamos começar a olhar com outros olhos que nematóide não é só do mal, tem os nematóides do bem. É isso, a realidade é essa. O solo ele fala isso. Muito bem. Parâmetros de avaliações. Todos esses são muito interessantes, alguns são complementares, colineares, alguns podem ser usados a depender do estudo da sua área. Nada é feito às cegas, precisa de um acompanhamento, de uma avaliação prévia. Primeiro, abundância, solo. 100 centímetros cúbicos de solo, você faz a avaliação, quantos nematóides eu tenho. Ok. Depois, estrutura trófica. A estrutura trófica, eu vou dizer qual a porcentagem de bacteriófagos, micófagos, onívoros e predadores na sua área. Depois, a diversidade dessa área. Quantos gêneros? Quais são as escalas CP dessa área? Eu tenho 10 nematóides, mas todos têm um CP que vai de 1 a 5. Perfeito. Eu tenho um solo estruturado. Tá falando muita coisa. Beleza. Mas aí esses nematóides, eles acabam avaliando essa biodiversidade
biodiversidade do solo, refletindo a condição de bactéria. Qual o canal de decomposição da sua área? Bactéria, fungo? Existe uma infinidade de avaliações. É possível avaliar a condição da cadeia alimentar do solo utilizando esses nematóides, que são de enriquecimento da condição basal e da condição de estrutura. Além disso, é possível, com uma boa identificação, calcular qual a biomassa de carbono nessa área, utilizando o parâmetro de comprimento de carbono da massa seca desse nematóide. Quanto que ele gastou para o crescimento corporal dele? O mais recente, são índices mais recentes agora que eu vou falar, que é o quinto e o sexto, que é a atividade metabólica, ou chamado de metabolic footprint, que são pegadas metabólicas, que é uma ponderação de carbono utilizado na respiração desse nematóide, o CO2, para o carbono utilizado para o crescimento corporal. Então é uma soma de respiração mais produção desse nematóide, que é calculado por categorias, seja aqueles nematóides bacteriófagos, micófagos, os nematóides indicadores de estrutura. Então é possível verificar isso. E também a gente pode usar os nematóides, essa ponderação, esse orçamento de carbono, com a eficiência do uso de carbono. Então, isso aqui tudo vai num laudo muito preciso e elaborado sobre a condição desse solo. Aqui a gente fala sobre ciclagem de carbono, a gente fala sobre serviços ecossistêmicos e aqui a gente tem uma ponderação da saúde do solo na área. Quando eu falo de condição da cadeia alimentar, não se assuste, a gente está falando sobre índices, né? Índice tem que ter valor, senão eu não consigo saber se está médio, se está baixo ou se está alto. Eu preciso dessa ponderação. E esses dados, eles são coletados, para chegar a tudo isso, foi feita avaliações globais, ponderações de regiões, de temperatura, de clima, de tudo isso, para que hoje a gente tenha utilizado dois índices para a condição da cadeia alimentar do solo, que é o índice de estrutura e o índice de enriquecimento. São dois índices que, quando juntados no quadrante, o valor da sua área vai para uma área ou de distúrbio, falando que eu tenho baixa proporção de carbono e nitrogênio, ou vai para uma área de maturação, que é uma baixa de proporção de carbono e nitrogênio, mais a decomposição via bactéria. Você vê que pelo eixo X você já tem maiores valores de nematóides estruturados. Tem a condição ideal do seu solo, que a gente fala de estruturado, são solos férteis. E aqui no quadrante D é uma área degradada, são valores que eu tenho zero nível de predador, tem alguns bacteriófagos e micófagos. O que eu quero dizer isso? O que eu quero dizer é que com dados de nematóides a gente pode fazer muita coisa. Eu não quero que você entenda esse quadrante, não é isso. Eu só quero dizer que o poço é muito fundo, que a gente pode fazer modulações dessas áreas. A gente pode fazer estudos muito canalizados e estruturar modelos de avaliação para as áreas. Ali a gente fala que os índices, ou tanto de enriquecimento ou de estrutura, quando ele dá de 0 a 30 está baixo, então eu tenho baixa disponibilidade de nutrientes no solo, complexidade de estruturação baixa do seu solo, intermediários e altos, que vai de 60 a 100. A atividade metabólica, é como eu falei muito bem, ele é utilizado a ponderação do carbono da respiração e produção. Então eu consigo estimar a contribuição desse nematóide nessa ciclagem, tá? E eu posso usar várias categorias para ver isso, de enriquecimento, que são bactérias, bacteriófagos, fungívoros. Eu posso usar os onívoros e predadores. E também tem um canal de decomposição sobre a ciclagem por que via? Bactéria, por fungo na sua área. E ali a eficiência do uso de carbono, que é o orçamento de carbono. Você fala muito sobre isso. Mas o nematóide pode trazer essa contribuição e essa avaliação sobre essa magnitude, tanto da ciclagem de carbono quanto da de nitrogênio. Aqui, só para vocês verem, quando eu pego uma amostra de solo para identificar, eu não vou só na abundância, eu faço tudo isso aqui, ó. Eu pego, calculo, verifico, 2 SAR, para que a gente tenha um laudo, claro, muito mais assertivo sobre a condição da saúde do solo. Isso aqui é só para vocês verem que existem
significados, que existem exemplos, que existem estudos sobre isso, unidades de medida, conclusões de alto, médio e baixo. É muito interessante esse estudo aprofundado sobre a biodiversidade do solo utilizando nematóide benéfico. Sobre a cafeicultura, vem crescendo esses estudos. Existem artigos recentes de 2021, 2025 que vem estudando sobre esses nematóides do solo. O que eu vi em comum? O que eu vi em comum foram estudos utilizando esses nematóides apenas abundância, composição taxonômica, estrutura trófica, para verificar correlações com a saúde, o tempo de uso desse café, quantos anos tem, modulações da maturidade desse solo. É muito interessante esses artigos, se puderem ler, vai ser muito interessante para você aprender um pouco sobre como isso pode refletir, como isso pode se correlacionar. Mas eu vi uma lacuna, que é justamente na contribuição da ciclagem de carbono. E hoje a gente consegue ter aqui, hoje a Limassol consegue verificar isso e correlacionar com esses parâmetros, porque a gente consegue esmiuçar e ir até o mais profundo da avaliação possível. Não vamos parar só na abundância, vamos verificar sobre a atividade metabólica desses nematóides também. Existem algumas coisas que podem ser feitas, né? De maneira muito resumida, quando você fala sobre agricultura regenerativa, quais são as etapas, né? Que se eu pegar um projeto, o que é que eu posso fazer? Monitoramento dessa área, levantamento, planejamento inicial, coleta correta dessas amostras de solo. Uma só não vai ser muita coisa, a gente precisa de uma distribuição, uma amplitude sobre isso. Análise dessa comunidade, análise dos índices. Vamos analisar todos, por que não? Vamos parar só na cadeia alimentar do solo, não. Vamos ver como cada um contribui de forma efetiva. Correlação com parâmetros de solo. Os nematóides se correlacionam muito bem com os parâmetros de solo e de clima. Falando porque ele sim, ele dá um laudo, mas às vezes não é o que a gente espera. Por quê? Porque o solo tem alguma coisa ali que está falando para ele que não dá para se desenvolver aquele grupo, que não dá para fazer muita coisa, que ele não consegue diversificar, a diversidade está baixa, eu não tenho onívoros, eu não tenho predadores. E o monitoramento dessa área para um potencial produtivo, o monitoramento contínuo. Não só fazer um ano, não só fazer uma prévia, mas fazer um monitoramento contínuo para que você tenha uma resposta efetiva da saúde do solo na sua área. De maneira muito rápida, um pouco simples, eu venho falando que o café ele começa no solo e a mudança também. Vamos começar a olhar com outros olhos. Aqui está o meu contato. Hoje eu sou a Limassol é sediada no Mojimirim, São Paulo. E aqui está o meu contato, está o nosso e-mail. Para dúvidas que você tiver, o que você precisa saber, algumas lacunas que ficaram. Está o QR Code aqui, conheça o nosso Instagram, o que a gente vem desenvolvendo. Hoje a gente já tem uma pretensão já para mais de 5.000 amostras, então isso é um bom indicativo. Para várias avaliações, para vários parâmetros. Então isso aí é um bom indicativo que essa área está crescendo. Então vamos divulgar, vamos olhar com bons olhos e vamos utilizar essa ferramenta que está acessível a gente na nossa região. Então eu agradeço pelo convite, pela participação e é sobre isso. Obrigada, viu? Obrigado, Juliana. Uma menção de palavra. Vamos às considerações. É uma lástima que a plenária está pouco, mas é uma felicidade que essa apresentação fique gravada, então a gente vai conseguir acessar depois. A Juliana nos mostrou claramente que os nematóides não só são ruins, né? Eles são sentinelas do solo e servem como bioindicadores. Quantos de vocês já fizeram análise microbiológica do solo e não sabem se falar se a quantidade de fungo é alto, baixo ou médio dentro da realidade? Quando você trabalha com um macro-organismo, ou meso-organismo, um organismo maior, você tem maiores parâmetros para fazer isso e maior facilidade. Eu não sei quanto está a amostra no seu laboratório, mas eu acho que é muito mais fácil fazer uma análise disso. Vou fazer uma única consideração antes de passar para a pergunta, se tiver alguma pergunta. O nematóide sempre foi esquecido dentro dos laboratórios. Aí quando o nematóide virou na agricultura, ganhou visibilidade, abriu-se diversos laboratórios de dermatologia e a análise muitas vezes decaiu a qualidade dela.
Então, se para fazer a análise de nematóide fitoparasita já decaiu a qualidade, que dá uma variação muito entre laboratórios, devido à formação do profissional que faz aquela análise, quando se fala desse serviço que ela está fazendo agora nesse momento, e você vê que ela fala com paixão sobre aquilo que está falando, eu não conheço em laboratório nenhum. Então, fico mexendo aqui, é o único que faz no momento com a qualidade que ela está oferecendo. Você viu que pelo conhecimento que ela demonstrou, ela tem know-how para fazer essas análises. Parabéns, Juliana. É uma empreendedora, tá, moça? Vocês estão trazendo para a cafeicultura uma empreendedora, né? Então, parabéns. Pessoal, tem alguma pergunta para a Juliana? Já começamos ali, quem dá mais? Vai eu de novo aqui. Juliana, isso, prazer. Eu tenho um laboratório, faço análise de nematóides também. Quero te parabenizar pela sua apresentação. Tenho duas perguntas. A primeira é, a gente sabe que quem faz maior estoque de carbono no solo são as plantas, né, através da fotossíntese. Mas a gente precisa dos micro-organismos para aquele estoque, né, viver ali no solo. Você tem uma noção de quantos por cento que esse nematóide contribui para fazer esse estoque de carbono no solo? Cerca de 20%. 20%? É muita coisa. É muita coisa. Outra pergunta, obrigado. Isso é uma boa qualidade, uma boa condição, tá? Isso é até 20%, né? É necessário um estudo aprofundado. A gente não está falando que o nematóide é o salvador do mundo dentro da ciclagem do nitrogênio, carbono, não estou falando isso. Eu estou falando a contribuição dele até onde pode chegar quando bem manejado e bem estudado. É muita coisa que a gente sabe também que parte desse carbono também, né? Que volta para o sistema, volta para o Exato. Outra coisa, que aí para mim é um grande problema. É o seguinte, nós já temos uma problemática muito grande quando se fala de fitonematóides nos laboratórios. Em geral, a gente tem um problema com profissionais, como o nosso amigo falou, né, para fazer identificação desses fitonematóides. Quando se trata de meloidose, por exemplo, boa parte dos laboratórios não fazem eletroforese de isoenzima. E hoje, o artigo, você sabe, algum artigo aceita fazer identificação de espécie de nematóide através de perineal? Não. Porque a gente sabe que tem uma variação muito grande. Boa parte dos laboratórios fazem perineal. A gente sabe da problemática também que a gente tem com cisto, né? Não tem aí tecnologia para isso. E aí você vem com uma ferramenta muito importante que são os nematóides de vida livre, os benéficos. Se a galera não está sabendo identificar nem os fitopatogênicos, como que a gente vai conseguir, né, levar para o produtor essa ferramenta que é tão boa que você colocou aí na frente, de forma clara? Lembrando que muitos agrônomos de campo não sabem nem o que estão plantando. Você quer falar? Então, é como eu falei lá no início, a gente tem uma área que está trazendo, ela é uma área nova. Sim, para o Brasil é nova. A minha formação foi fora, né, então eu consegui ter acessibilidade a todos esses papas dentro da ecologia dos nematóides. Foi uma grande oportunidade, eu consegui aproveitar o máximo que eu pude deles. Mas hoje eu estou começando esse trabalho de divulgação mesmo, de treinamento, para que eles entendam, para que eles possam aprender, é claro, é um passo de cada vez, né? Para você chegar na avaliação de atividade metabólica, você precisa entender todas aquelas camadas. Mas, porque você tem que entender o índice. O que é que eu vou botar naquele cálculo? Como é que eu posso relacionar? Mas uma boa identificação, já saber identificar o que é vida livre e fitoparasita, eu acho que já é muita coisa, tá? Quando você pega uma amostra, já é um grande avanço. Então hoje, a Nemasolo, ele vem justamente para essa divulgação científica, trazer mais homogêneo, juntar os fitoparasitas com os benéficos, para esse entendimento mais robusto. Então, hoje, é justamente esse meu trabalho, de formiguinha, para a gente poder entender quem são os nematóides, qual é o nome dele, o que ele faz. Ele é bom? Ele é ruim? Ele está ali porque ele se adapta a tudo ou porque teve uma grande boom de matéria orgânica? Então, é basicamente isso. Sim, dá treinamento. Treinamento, curso. Vamos lá, eu acho que tem mais uma pergunta, eu acho que o Mosca pode finalizar. Pessoal, depois da pergunta do Mosca, não saiam não, porque tem um vídeo que foi feito de vocês aqui no evento. É isso, Mosca? Vamos lá? Fantástico a gente fazer uma imersão em novos conhecimentos, né?
Quando eu vi a primeira palestra da doutora Juliana, eu falei, a gente tem que divulgar isso. A minha pergunta é simples, eu teria umas 10 para fazer o santinho quando desse, mas o tempo não dá e a prioridade é sempre para a turma que nos visita na feira. A amostragem para essas avaliações é a mesma que a gente faz pro nematóide? Tem alguma época específica? São as mesmas recomendações para o fitoparasita. O que eu sempre aconselho é a profundidade dessa coleta. Porque isso me ajuda de 0 a 20, de 0 a 30, porque isso me ajuda a explorar as camadas tróficas do solo. Geralmente os onívoros e predadores eles estão mais no fundo, e os bacteriófagos estão ali mais no raso. Então é justamente isso, mas essa preservação da amostra, época de coleta, sempre em épocas que não sejam secas nem chuvosas, porque isso altera a biota do solo, solos encharcados, você não consegue ter uma precisão da condição real desse solo muito seco. Quem vai ficar ali? Só os cefalobídeos, que são aqueles que se adaptam a toda a condição do solo. Então é o mesmo preceito, porque também são nematóides. A diferença é o hábito alimentar dele. Legal. Eu vou pegar uma palhinha do Santino ali. Santino, fala da amostragem do nematóide, você falou de cavadeira, da importância da raiz e do solo, igual a Andressa comentou. Um dos grandes desafios que nos é colocado é dizer assim: primeiro, eu faço o tratamento com nematicida, ou eu coloquei uma cultivar com resistência, como é que eu sei que de repente eu vou lá, coleto e tem mais nematóide? Então nós estamos, a Andressa e eu, a gente gosta de mexer naquilo que está parado para perguntar se é daquele jeito mesmo. E aí, hoje, nos ensaios de café, nós fazemos as coletas com cavadeira de 2 bocas. E em lavoura implantada com aquela pequena, em lavoura já adulta com aquela grande, de 25, acho que por 20. Por quê? Porque aí a gente estabelece, e aí, por exemplo, hoje quase todos os nematicidas estão sendo aplicados com aquela barra, né, aquele bracinho lateral que passa ou um jato só ou aqueles 3 jatos lá quase na entrelinha. Então todas as coletas que eu faço é onde foi aplicado o nematicida. Porque se eu apliquei o nematicida lá e coleto aqui na projeção da saia, não tem chance de dar certo. Mas não com esse foco específico, porque a gente tem que lembrar também que às vezes, dependendo do produto, eu vou ter mais raiz, vai ter mais nematóide. Mas de toda forma, coleto onde foi aplicado. E aí com a cavadeira de 2 bocas, eu busco a ideia de que todas elas eu vou coletar o mesmo volume aproximado. E aí dali naquele volume eu vou separar o que é solo e o que é raiz. Então a primeira coisa eu tenho volume, depois eu vejo o peso, depois a gente fotografa essas raízes para entender como é que estava o aspecto delas. Eram raízes mortas, eram raízes vivas, estavam com sintoma, estavam também com sintoma de fusariose ou não, e com isso a gente consegue ter esse raio-x. Essa cavadeira maior a gente já consegue coletar até 25. Então já ajuda aquela ideia, porque a Juliana lembrou muito bem que para fitoparasita, normalmente de 0 a 20 resolve. Mas se eu quero trabalhar com saúde de solo, eu preciso ter uma profundidade maior, porque tem um grupo de nematóides que é muito importante, especialmente se o meu solo já está bom, com qualidade, que se eu coletar só de 0 a 20, eu vou dizer que não está bom o solo. Por quê? Porque ele só vai encontrar abaixo de 20. Então com isso a gente entende que a gente está sugerindo uma padronização que permite coletar uma boa amostra nematológica, coletar profundidade e também verificar eventualmente efeito de produto biológico, nematicidas ou cultivares, porque aí eu vou padronizar um volume no qual eu coleto a amostra. Perfeito. Vamos lá, pessoal, devido ao adiantado da hora, vamos dar a lembrança da Feira Café da Juliana. Eu tenho que falar porque você também vai ganhar uma lembrança. Porque vamos ter uma lembrança para mim. Tem que ser eu falando. Então, o doutor Roberto, muito obrigado pela sua participação. E também a doutora Juliane, foto oficial. Tem um vídeo, né? Então, peraí. Agora o vídeo.
Então a gente vai passar um vídeo da feira desse ano, uma produção aí do Henrique e Damião. Parabéns a toda a equipe da Feira e Café, também o pessoal do som.